vou parar, eu vou pensar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou parar e não vou duvidar. Em sua palavra eu vou confiar. Eu vou parar, pensar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou pensar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou pensar. Eu vou pensar e vou escolher. E no caminho não vou me perder. Eu vou parar, pensar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou pensar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir. Eu vou seguir o caminho da salvação, pois sei que o plano Cristo tem pra mim. Eu vou parar, pensar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou pensar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Muito bem. Pense, siga Jesus. Ele é meu grande amigo, me ajuda a caminhar. Pare, pense, siga Jesus. E pra salvar minha vida, morreu, sofreu na cruz. Existem muitos caminhos, várias formas de viver, mas sou tão pequenininho, não sei qual devo escolher. Alguns dos meus amigos queriam me conduzir para os erros e pecados, mas com Cristo eu venci. Pare, pense, siga Jesus. Ele é meu grande amigo, me ajuda a caminhar. Pare, pense, siga Jesus. E pra salvar minha vida, morreu, sofreu na cruz. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Muito boa noite a todos vocês, estamos nos ajeitando aqui ainda, opa, mais do que aí, melhorou, certo? Estamos chegando ao programa número 79,
Se é que alguém está contando, né? Deve ser o Edinho que está contando. Junto comigo tá o Edinho e também tá o Vicente, juntos aqui. Novamente, mais uma semana. Faltou só o Edinho de vermelho aqui. O Vicente pelo menos está de vinho. Edinho, a gente tinha combinado, né, Edinho? Pois é, Edinho, você pisou na bola de novo. Eu esqueci do combinado hoje. Ai, meu Deus. Mas dessa vez passa, mas a semana que vem vamos orar. A gente não vai poder cantar hoje por causa disso, né? Fazer aquele coral que a gente aquele trio que a gente estava pensando, né? Já é. Então, eu não vou me apresentar de né? O João costuma dizer que eu canto tão bem, hoje não vai dar. Puxa, que pena. Que bom, Edinho, que não vai dar, né? Feliz por isso. Podia chamar de trio desafinadura, né? Tem o parada dura lá. Também esse aqui podia ser parada dura também. Mas por outro motivo, né? Mas é isso, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui, obrigado por todos vocês que estão ao vivo aí do outro lado, a uma tela de comunhão com o nosso irmão Casemiro Zeca Faustino, que é de Santa Rita do Passa Quatro. Não deixa de fazer como o nosso irmão Casemiro sempre manda não só a sua mensagem, mas também de onde é. Escreve pra gente, para que você possa aparecer, como várias pessoas aparecem aqui toda semana. Lá do Rio de Janeiro nós temos a Sueli do Espírito Santo. Só faltou dizer qual a congregação, né, para que a gente possa falar aqui, também dar boa noite a todos. Obrigado, Elisângela Roster, também, que está dando o seu boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos aqui, que também nos permite, né, estar a uma tela de distância, e ela é de Jundiaí. A Isabel Dante também está conosco, né, dando a paz também do Senhor aqui, juntamente com todos nós. Hoje nós temos um assunto muito especial aqui, que nós já falamos sobre esse assunto, mas nós vamos falar de novo. Se eu conseguir ver esse assunto aqui depois, acho que agora eu não consegui, mas enfim, eu vou conseguir mais tarde novamente, vou ter que reprogramar aqui. Muito bem, vamos de novo lá, mas vai ser, o assunto é muito importante, já falamos uma vez sobre esse assunto, por isso que é tão importante que a gente acha que merece repetir. Então aí está, afinal, chegou a apresentação aqui. Nós vamos falar novamente sobre a importância do culto. Por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem qual é a importância do culto. E na última vez que a gente falou sobre isso, não sei se você lembra, Ed, na última vez que a gente falou sobre esse assunto, alguma pessoa falou até que não sabia quão importante era o culto. Eu me recordo sim, João, e eu acredito que muita gente não dá tanta relevância, ainda mais nos dias atuais, onde tantas coisas nos distraem, nos tiram o foco realmente da adoração e louvor e honra quem merece. E se nós pensarmos um pouco no que o livro de Romanos fala, ele fala sobre os sacrifícios, né? E qual é o sacrifício que Jesus fez por você? Se ele fez um grande sacrifício, o que resta de sacrifício mais para você se dedicar a Deus? Então nós temos que refletir, de fato, em relação ao culto e em relação à nossa postura de vida também, com os compromissos, né? Eu duvido que você fala, hoje, por exemplo, é quinta-feira, a maioria de nós trabalha, eu duvido que você tenha falado, estou com preguiça, hoje eu não vou trabalhar. É isso aí. Mas acho que você também, Vicente, também foi evangelista, né? E na verdade não deixa de ser, né, evangelista. E você também teve essa experiência. O que você acha, que as pessoas acham, sobre a importância do culto? Eu tenho plena convicção de que a gente tem dificuldades em ajudar as pessoas a entender que existe sim uma ordem de culto, eu respeito bastante isso, e nós nos encontramos no primeiro dia da semana para adorar, para cear, para ofertar, e toda essa ordem de culto, mas eu aprendi inclusive com você, João, numa mensagem sua uma vez, que o culto não termina, que a gente deveria até não fazer assim, bom, agora nós vamos fazer o encerramento do culto, né? E eu me lembro plenamente disso, que você falou, o culto ele vai acabar essa parte aqui, nós vamos dar alguns recados e tudo, fizemos a ceia, foi muito maravilhoso, mas o culto ele é interminável, né? Segunda, terça, quarta, então cultuar a Deus, dar a vida a Deus, né, constantemente. Evidentemente que no primeiro dia da semana, conforme a ordem dos apóstolos,
nós vamos nos encontrar, conforme a ordem, inclusive, de Jesus, que no primeiro dia da semana a gente se encontraria, né, para estar lembrando da morte e ressurreição do Cristo, né, lembrando que a ordem de Jesus foi expressa na sua ressurreição, quando ele ressuscita, então ele mostra para nós que no primeiro dia da semana ressurgiu o Filho de Deus, mostrando que vamos ser ressurretos junto com ele, né? Verdade. Então essa é uma ordem expressa de Jesus, onde nós comemoramos esse feitio, né, e adoramos e louvamos a Deus. Então é muito importante. Eu fico às vezes preocupado com as pessoas que não se preparam para o culto, para a ordem de culto e tudo mais, né? Qual que é a oferta hoje? Você pode fazer? Eu posso. Aí pega uma passagem lá e vai fazer. Sempre a mesma passagem. Eu acredito muito na palavra consagração. Eu não sei se nós vivemos muito tempo na casa de recuperação e lá tinha consagração constante para a gente ficar firme lá, né? Então, era isso, a gente entendeu o que era essa ordem de culto, assim, de cultuar totalmente e integralmente a Deus. Eu sei que é difícil, mas... E outra coisa também, boa noite a todos aí, todas, que Deus abençoe a todos. E eu já saí falando, né? Aqui, né? Deus abençoe aí. Puxa, agora o Vicente me deixou constrangido, né? Porque eu também não dei boa noite. É verdade. Eu dei por vocês dois, né? Eu sabia que vocês... Boa noite foi o jogo. Mas é assim mesmo. Mas é isso, nós vamos falar então sobre essa importância que nós temos para o culto. Vamos continuar falando sobre esse assunto daqui a pouco, mas vamos lembrar um pouquinho sobre o Enoque, a importância que o Enoque tem. O Enoque é de suma importância, nós sabemos disso, a importância dele para a igreja, que é um evento que ajudou na união da igreja, no crescimento da igreja, no conhecimento, inclusive, né, intelectual da palavra de Deus e, consequentemente, espiritual. Então, nós sempre precisamos lembrar do Enoque. Deixa eu lembrar através de um pequeno vídeo de convite do Enoque 2019. Ressuscitou ao terceiro dia.
Muito bem, esse é um convite para todos vocês aceitarem, homens principalmente, de irem para o Enoque. Quem nunca foi é uma grande oportunidade. Quem já foi não sabe ou não deve esquecer o que nós encontramos lá. São muitas coisas boas que nós encontramos no Enoque e precisamos preservar, então. Precisamos nos unir. Às vezes uma pessoa só não tem como ir, mas quem sabe os irmãos se juntando, fazendo uma caravana, assim, nós podemos juntos, melhor, né? Alugar um ônibus da sua cidade, até da cidade de São Paulo mesmo, precisa se mobilizar mais. Não tem um ônibus direto, nós sabemos disso, eles não fornecem mais ônibus, e por isso mesmo precisamos nos mobilizar, dar carona, isso tudo faz parte também da comunhão. Muito bem, nós vamos começar a falar aqui sobre o assunto, a importância do culto. Sabemos que o culto é de suma importância, mas às vezes nós vemos que as pessoas negligenciam. Pergunta, até se vocês quiserem participar, como se fossem a voz do povo, o Edinho e o Vicente aqui, então. Também podem. O Edinho parece estar com um som melhor aqui, né, Edinho? Opa! Melhorou mesmo, aí sim, hein, Vicente? Ó, você deu bronca, Vicente, já melhorou. A bronca do João offline funciona, viu? Vocês pensam que o quê? Que é coisa séria, tá pensando, né? Que é brincadeira? Não é, não. Mas vamos pro assunto antes que você comece a brincar, isso não vai a lugar nenhum. É isso mesmo. É isso aí. Mas então, se vocês quiserem participar... O assunto hoje é sério, hein? O assunto hoje é de suma importância. É muito sério. Então, você acha que todo mundo tem que trabalhar, ir para a escola? Bom, quem não tem emprego, talvez não tenha que trabalhar nem ir para a escola, né? Ou quem não tem escola para ir. Mas é claro que todo mundo tem que fazer seus deveres, né? Suas obrigações. É importante isso. Porque a gente sabe que a gente está plantando para eventualmente colher também no futuro. Por que então é importante trabalhar e estudar? A lógica já diz, né? Não é divertido, mas é necessário. Nós precisamos fazer o que é necessário, porque a gente daí colhe bons frutos também. Na opinião de vocês, Edinho e Vicente, o que é fidelidade no trabalho, na escola? Bom, falar quem um pouquinho. Começa? Posso começar aí? Vai, Vicente. Eu acho que a fidelidade na escola ou no trabalho, ela está ligada, assim como vai se encaixar também em todas as coisas que a gente faz, vai tratar de eu estive lá, eu participei, eu vi o conteúdo. Se eu não estiver lá, eu não vou ter o conteúdo. Então, quando a gente falta, às vezes, na escola, numa aula, eu lembro que eu faltei uma aula uma vez e teve tanta coisa importante, e na próxima aula eu fiquei boiando na faculdade, e eles estavam falando sobre assuntos, já tinham dividido alguns grupos, assim, eu cheguei e estava desenturmado, né? E, então, a gente pode perder, a fidelidade faz, ou seja, tudo tem consequência. Então, você faltar, né, não ter fidelidade, vai te dar uma consequência. Então, não faltar e também ser pontual. Às vezes a gente fica chegando em cima da hora ou alguns minutos também atrasados. É fidelidade, realmente. Então, fazer tudo bem feito, se for fazer. Né? Uhum. Edinho? Uma coisa que eu estava lembrando agora do meu trabalho, em particular, é que nós assinamos no trabalho, isso começou há uns 3 anos atrás, tem se intensificado, inclusive, nós recebemos uma cartilha que é chamada Código de Ética e Conduta. Nesse Código de Ética e Conduta, fala como eu vou tratar as pessoas, como eu serei, a minha postura diante do meu trabalho, qual é a minha conduta, e fala de cumprir o horário, fala de cumprir as normas e regras do estabelecimento onde eu trabalho. Então, você veja a importância que para mim, ética e conduta está ligada à fidelidade nesse sentido, né? Que nós assinamos aquele código de ética, falando, olha, eu vou cumprir com todos esses requisitos que a minha empresa determina que eu cumpra. Fora isso também, a fidelidade significa que você está ligado àquilo também. A fidelidade não é simplesmente, eu faço parte de um bando lá e está tudo bem. Não, eu faço parte de algo. Então, nós precisamos
fazer parte de algo. E eu estava pensando aqui, João, você estava falando de escola, de trabalho, e a dona de casa? Ela tem afazeres também, ou seja, ela tem compromissos dentro da sua casa, né? Verdade. A mulher que fica em casa, o homem que fica em casa, ele deve ter seus compromissos dentro de casa, ou seja, manter a casa limpa, o que é bem comum deve ser organizado, o que é bem pessoal ele deve organizar. Então, está ligado também a essa fidelidade, a responsabilidade, de você não somente falar, não, por exemplo, agora eu vou entrar na igreja, eu faço parte da igreja de Cristo, ótimo, e o que é a fidelidade? Qual é o compromisso de vida que você tem com isso? Só fazer parte? Né? Então, é exatamente isso na sua vida pessoal, a mesma coisa. Não vai ter diferença da vida pessoal para a vida espiritual. Pois é, então, basicamente, ser pontual, não faltar, fazer tudo bem feito, né, como até esses conceitos já tinham sido até escolhidos antes aqui, e você basicamente resumiu, né? Então, pensando em fidelidade, você é fiel ao trabalho, à escola? Bom, de um modo geral, acho que as pessoas são, né? Tem algumas pessoas que não são, né? E sofrem as consequências disso também. A gente sabe também que elas sofrem as consequências de não serem fiéis quando precisam ser fiéis. Então, bom, a gente já falou sobre esse ponto, vamos adiante aqui, que é isso. Veja só então uma passagem bíblica que nós temos aqui, e ela é muito boa, né, para falar sobre isso. Ele diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3, estou no meio deles, disse Jesus. Então isso é o culto. O culto é Jesus, na invocação de Jesus através da nossa presença. Nós somos, cada um de nós individualmente somos membros, mas quando estamos juntos, aí nós somos realmente a igreja. E só quando estamos juntos, então, Jesus está no nosso meio, mas quando estamos sozinhos, não. Então não existe a ideia de, vou adorar a Deus em casa, sozinho. Isso não é certo, até por essa passagem como nós estamos vendo aqui. Outra passagem diz: recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, a passagem lida todos os domingos, né? Tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, quando nós nos juntamos para fazer em memória de Jesus. Da mesma forma, a gente faz o cálice em memória de Jesus, até que aconteça a volta do Senhor. Essa passagem é lida todos os domingos, nesse caso é bom. É claro que existem muitas outras passagens para a ceia, para a coleta, que infelizmente são ignoradas. E a Hebreus, nós vamos falar bastante até de Hebreus daqui para frente, ele diz: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então nós devemos nos considerar uns aos outros para que nós possamos ter amor e ter boas obras uns para com os outros, né? Então, devemos nos incentivar a isso. Hebreus 10, 24 já começa falando sobre isso. E no versículo seguinte, aí sim ele entra no assunto dizendo: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, por isso é importante a gente falar sobre esse assunto, porque muita gente é mais fiel ao trabalho, à escola, aos compromissos, do que a Deus, à igreja, aos irmãos, inclusive. Às vezes tem pessoas que ficam gripados e já não vão na igreja, mas vão trabalhar. Não estão muito bem, talvez, não estão, como diz uma palavra, eu esqueci qual é a palavra, não estão dispostos. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas e já não vão à igreja, mas indispostas elas vão trabalhar. Indispostas elas vão à escola. Por quê? Porque talvez considerem que a consequência da escola, do trabalho, é pior do que a consequência perante Deus. Deus é amor, afinal de contas, né? Mas nós vamos falar sobre qual a consequência de faltar ao culto, que é realmente gravíssima, né? Dinho, você, não sei que você tenta não faltar, né? Mas o que você tem? Não. Eu queria voltar ao capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios, onde Paulo fala uma coisa que a gente lê e não comenta tanto a respeito do assunto. Paulo, ele começa falando essa parte da ceia, ele fala: eu recebi do Senhor, né, pois
o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. Ou seja, qual é o lugar onde nós recebemos do Senhor uns aos outros? Deve ter um momento de comunhão onde nós recebemos do Senhor e entregamos uns aos outros. Então você veja que é um momento para reflexão da nossa vida espiritual, da nossa vida física, inclusive, e é um momento do qual nós temos que pensar o que eu tenho recebido do Senhor e o que eu estou entregando para o Senhor. O que eu estou entregando para os irmãos? O que eu estou entregando na minha vida? Por quê? Porque aí nós começamos a pensar que nós devemos nos reunir, fazer como é o costume de alguns, que não se reúnem. E aí, quando nós não nos reunimos, chegamos à parte de Hebreus, onde João está comentando que deliberadamente cometemos erro e pecado diante do Senhor. Sim, vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas é isso aí. Ô, João, sim. Ainda nessa passagem, nós vemos que Paulo, ele estava exortando a igreja com amor, mas ele não estava bonzinho, não, ele estava um pouco bravo. Porque ele chegou em Corinto e eles estavam fazendo tudo de forma errada. Então ele estava pondo ordem nas coisas de Deus. E às vezes a gente não põe as coisas de Deus em ordem. Então temos que prestar bem atenção, porque é o que você falou, a gente lê todo domingo a passagem, mas porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Paulo está falando de uma maneira firme com a igreja ali, para que eles se lembrem que não é ali para comer e beber à vontade de qualquer jeito, é para lembrar de Cristo Jesus, nosso Salvador. É muito importante ver que isso é exortação, né? Nós somos exortados às vezes na mensagem e a gente tem que prestar atenção nessa exortação e aceitar com amor, né? Verdade. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo, como Isabela Dante, dando paz aqui do Senhor para todos nós. Nosso irmão Marcos Menaldo, que também é nosso sócio aqui do programa, ele já tem um lugar cativo, basta ele querer aparecer. Em breve, na verdade, né, Marcão? Nós vamos ter novos vídeos com o nosso irmão Marcos Menaldo, que vai falar ainda sobre regência, a importância, né? A Isabel Dante escrevendo novamente aqui, glória a Deus, pelo amor uns aos outros e a tecnologia que nos permite esse tipo de comunhão, verdade, né? Oi Vicente, oi Edinho, oi João, também ela escreve aqui, né? E também novamente o Marcão escreve a mesma coisa, né? Boa noite João, Edinho, Vicente, acho que vocês tinham esquecido naquele momento de falar boa noite, eles estavam aqui cobrando de você. A Isabela da Igreja de Cristo no centro de BH. Fernando Soares e Michele Albuquerque também estão conosco aqui. Muito bom saber que vocês estão juntos conosco aqui. E ela diz aqui, o sino tocou agora, que pena. Bom, na hora, estamos no começo ainda do nosso programa, falta 40 minutos aproximadamente para terminar. E a Heloísa Ribeiro de Carlos Prates também está nos assistindo aqui. Muito obrigado por todos vocês estarem junto conosco. Nós vamos falar um pouquinho agora do Colheita Brasil. Para você saber melhor o que é o Colheita Brasil, assista esse vídeo de convite para fazer parte do Colheita Brasil. Olá, meu nome é João Cruz e estou aqui para falar sobre o Colheita Brasil. Na década de 60, várias congregações foram plantadas e cresciam. Hoje somos cerca de 15 mil membros e mais de 250 congregações espalhadas em cidades estratégicas por todo o Brasil. Mas ainda faltam 6 capitais para que nós possamos atingir todo o Brasil. São estas as capitais: Goiânia, com mais de 1.300.000 habitantes, Porto Velho, com mais de 500 mil habitantes, Teresina, com mais de 860 mil almas, Macapá, com mais de 474 mil almas, Boa Vista, com mais de 375 mil almas e Rio Branco, com mais de 400 mil almas. São quase 4 milhões de pessoas esperando para ouvir o Evangelho puro e perfeito, de acordo com Jesus Cristo. Porém, está na hora de plantar novas congregações. E para fazer isso, eu quero te convidar para fazer parte do Colheita Brasil. Assista esse vídeo para pensar sobre o assunto.
Qual o seu sonho? Pense sobre a sua vida. O que vai levar desta vida? Quanto tempo de vida você tem ainda? Onde a vida eterna está inclusa no seu sonho? Estes homens tiveram um sonho, os missionários de 1961, sonho de plantar igrejas no Brasil. Um evangelho puro e verdadeiro para o Brasil. Este não era o país deles, mas eles tiveram um sonho. O sonho ainda não acabou. 6 capitais não têm uma igreja de Cristo. Hoje somos 209 milhões de brasileiros. Milhões estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Precisamos sonhar e plantar mais igrejas de Cristo. Você pode participar. Vamos sonhar juntos? Colheita Brasil. www.colheitabrasil.com.br. Visite e se inscreva. Este é o Colheita Brasil. Graças a Deus já temos uma equipe se preparando para ir para Boa Vista e nós precisamos começar a arar o terreno e ajudá-los na preparação. Para tanto, precisamos do seu apoio. Vamos espalhar as boas notícias do Evangelho e vamos espalhar essas boas notícias do Colheita Brasil por todas as congregações das cidades brasileiras, para que cada pessoa se inscreva no site do Colheita Brasil e possa também ajudar. Vamos começar plantando uma congregação em Boa Vista, em Roraima. Ajude você também nesse projeto do Colheita Brasil. Olá, meu nome é Vicente, eu sou aqui de São Paulo e tenho a honra de estar aqui mais uma vez com você para convidá-lo ao Enjoque. O Enjoque esse agora 2019, que vai ser do dia 1º ao dia 5 de março, no acampamento Retiro dos Pinheiros, em BH, Minas Gerais. E esse ano em si vamos tratar do raio-XL, ou seja, vamos fazer um raio-x desses 40 anos que aconteceram. Eu queria ler com você aqui Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esses 40 anos de história trouxe muita gente para a igreja. Aconteceram muitos matrimônios que começaram ali naquele acampamento. Então tem muita história para contar. Além de tudo isso, nós vamos estar este ano apresentando algumas coisas que vão ser novas lá. Por exemplo, estamos no século 21 e com a missão de pregar o Evangelho, de continuar pregando o Evangelho. Então logo no primeiro dia nós vamos ter um evento lá e nós vamos nos encontrar lá para esse evento. Você vai se surpreender com ele, que nós vamos tentar nos colocar um pouquinho ali na Roma do primeiro século. Então a gente quer apresentar para você, por quê, jovens? Porque na palavra está escrito: eu vos escrevi para vocês porque são fortes. A palavra foi escrita para vocês porque vocês são fortes, vocês têm vigor e vão continuar pregando a palavra. Isso é importante. Nesse Enjoque especial nós vamos tentar trazer um pouquinho de prática mesmo, de ensinamentos, para que você nunca mais se esqueça. Nós vamos louvar e adorar a Deus. A ideia desse encontro é pregação da palavra, convívio, coinonia, comunhão e louvor e adoração. Venha preparado, porque vai ser muito bom. Vocês vão ter uma brincadeira inédita lá, que eu chamo de brincadeira, mas é sério, né? Que é o Cristãos versus Romanos. Nós vamos entender um pouquinho de tudo que aconteceu na pregação do primeiro século. Então, venha para o Enjoque. Eu peço para você que você se encoraje, para que você se esforce, para que você se empenhe, para que você doe. Ajude aquele irmão, aquela irmã que ainda não decidiu a vir para o Enjoque. Ajude eles a tomar essa decisão. Inclusive, oferte, faça acontecer. Nós nunca mais vamos ser as mesmas pessoas depois que passarmos pelo Enjoque. A minha proposta para você agora é: não se encovarde. Venha, seja corajoso, seja corajosa e participe. Venha para o Enjoque 2019, acampamento Retiro dos Pinheiros, BH, Minas Gerais, do dia 1º ao dia 5 de março. Estamos esperando você. Vem!
Então esses foram 2 convites que vocês receberam aí. Primeiro do Colheita Brasil, vou aproveitar e mostrar para você o site aqui, colheitabrasil.com.br. Não deixe de visitar esse site, se inscrever, colocar seu nome lá, para que você possa participar do Colheita Brasil. Tá aqui, ó, inscreva-se. Então, se inscreva lá. Você vai começar a receber informações sobre o que é, como vai funcionar, como vão ser destinados os recursos, como vão estar sendo preparadas essas equipes para chegarem a esses estados, essas capitais que a igreja ainda não chegou. Então, por isso é muito importante você se inscrever. O segundo convite foi sobre o Enjoque. É isso mesmo, né? Só para ter certeza aqui, que foi o Vicente que fez e vai ser um dos colaboradores lá no Enjoque, né? Então ele vai ser de bastante importância o papel dele lá, ele vai fazer muitas atividades, como você viu. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui ao vivo, junto conosco, essa conversa que nós estamos tendo também aqui sobre a importância do culto. E entre algumas pessoas que estão sempre participando aqui, Fernando e Michele estão sempre juntos conosco, faz tempo que eles fazem parte do programa de uma forma ou de outra, né? Até eles fazem um comentário aqui, é muito triste ver irmãos querendo que o culto acabe logo e saindo às pressas, pensando em outras atividades no lugar de deixar o dia para o Senhor. É interessante mesmo, né? Acho que vocês souberam que eu estive em Israel esses dias, e nós, nos dias que estivemos lá, um deles era sábado. Incrível, parou tudo. Não tinha transporte público, não tinha nada, ninguém vendia, ninguém comprava. Por incrível que pareça, vocês acreditam? Nada aconteceu naquela cidade. Claro que nós sabemos que o domingo pra gente não é a mesma coisa. É o dia do Senhor, é claro, mas é mais importante. Então, quando nós estamos no culto, fiquemos no culto. E não fiquemos olhando no relógio. Tem gente que vai no cinema, fica 2h30 e espera que o filme não acabe ainda, né? Porque o filme tá bom. E se o culto tá ruim, acho que a pessoa tá falando mais dela do que do culto. Porque os cânticos são bíblicos, porque a ceia é bíblica, a coleta é bíblica, a pregação é bíblica, tudo é bíblico. E a gente tem que olhar mais para a Bíblia, aí o culto vai ficar bem melhor, pode ter certeza. Dada Oliveira conosco aqui, de São José do Rio Preto. José Carlos Cândido também junto conosco, dando seu boa noite também a outros irmãos aqui. A Márcia Cruz, nossa parceira também aqui no programa, muito tempo junto conosco também aqui. E João Matos também, João e Rose Matos, da Igreja de Cristo de Newark, New Jersey, lá nos Estados Unidos, a Igreja de Cristo brasileira. Se você vai para Nova York, não deixe de ir também para New Jersey, que é do lado, é um transporte que você chega até a congregação. Entre em contato com os irmãos ou entre em contato com a gente para a gente fazer esse link. Enquanto você está lá, vai visitar a igreja lá também, vai ser muito bem recebido e vai sair bastante edificado da igreja de lá, assim como todas as igrejas de Cristo que nós temos oportunidade de ir. Muito bem, nós estamos falando sobre a importância do culto e nós estamos nessa passagem de quando ele diz: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns, como nós estamos até falando, mas nós devemos nos encorajar uns aos outros, porque o dia do Senhor, ele se aproxima. De várias formas o dia do Senhor se aproxima. Às vezes a gente está falando sobre alguém e aquela pessoa, alguns dias depois, já não está entre nós. A morte, espero que ele retome do ponto. Muito bem, eu tive uma queda e eu espero que esteja no vídeo, na continuação aqui do vídeo. Eu acho que não, nós caímos, mas voltamos com um vídeo novo. Vamos em frente, fazer o quê? Estamos fazendo uma nova transmissão, então se você caiu junto com a gente, espero que ninguém tenha se machucado, aí tá todo mundo bem aí, Edinho, Vicente, acho que sim, né? Bem, eu acho que quem caiu foi o João, viu? Ele fala assim porque ele quer jogar pra gente e tal, mas quem caiu foi ele, eu tô em pé aqui. Todos em pé, então. Eu fiz cirurgia da perna, tudo. Ficou perneta. Você acha que caiu mesmo, você ficou perneta. Eu tô de pé, graças a Deus. Então você está assistindo um novo vídeo, nós caímos, mas retornamos agora. Estamos falando então sobre a importância do culto, dizendo que o dia do Senhor se aproxima e vem de repente, às vezes na morte de alguém o dia para aquela pessoa chegou.
E mais, essa passagem continua dizendo o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre deixar de frequentar os cultos. Isso é pecar deliberadamente. Isso que nós fazemos é depois de ter recebido o conhecimento da verdade, então já não tem mais o que fazer pelos pecados. Se uma pessoa deixou o culto, não tem mais o que fazer por ela, a não ser que ela volte. É só isso que pode ser feito. Porque o culto é o último recurso, como nós podemos pegar por essa passagem mesmo. E ele diz, mas somente resta uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Então, quem falta ao culto, quem deixa de ir ao culto propositadamente, se torna adversário de Deus. E não é uma coisa que a gente possa enfrentar, esse que se torna nosso inimigo. Quem rejeitava, ele pega um exemplo aqui, vamos lá. Então, o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, mas ele é inspirado, ele realmente fala uma grande verdade. E ele usa uma passagem do Velho Testamento aqui, Adinho. Deixa eu dar um exemplo também. Sim. Aqui, ó. Vamos dizer que você está inscrito numa matéria lá, num curso, enfim, você está estudando alguma coisa. Se você falta aula, o que resta para você? Quer dizer, no dia que você for fazer a prova, aquela coisa, você está faltando lá e o que resta? Já não tem mais recurso, na verdade. Não tem mais o que fazer naquele dia. Você vai recuperar e resta uma expectativa terrível, como está dizendo aqui, né? Que é imagina se vem uma prova, né? Provar. Já pensou em faltar logo no dia do pagamento? O que fazer? Né? Você também chega assim, na segunda-feira, na sexta você não foi trabalhar, e na segunda-feira, quando você chega lá, tem um terrível expectativa te esperando. É o quê? É uma carta de demissão. Pois é, isso pode acontecer. Muitos empregos são assim, É melhor não abusar, né? Na verdade, é isso, né? Então veja só, ele fala do Velho Testamento. Quem rejeitava a lei de Moisés? Vamos pegar um exemplo, o sábado. Lá no Velho Testamento, guardava-se o sábado. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso é no Velho Testamento. É grave, não é? Será, Edinho e até Vicente, que nós estamos numa situação melhor? Será que a gente está numa situação melhor do que do Velho Testamento? Eu acredito que nós temos a paciência, vamos dizer paciência divina, Sim. que ele nos deu ainda Jesus. Ou seja, se você for comparar, eles não tinham isso. Pecou, morre. Né? Até a lei falava, aquele que pecar, esse deve morrer. A lei de Cristo você peca, pede perdão, você volta para Deus e ele está de mão estendida para te receber. Você veja que é algo muito mais prático, mais fácil. Isso de fato, na prática, mas na situação, nós estamos numa situação muito pior, porque veja só a passagem a seguir, no versículo 29, agora ele diz, qual o castigo, vou assim, nas minhas próprias palavras, né, aqui, qual castigo você acha que merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança e insultou o Espírito da graça? Basicamente essa é a pergunta. O que você acha que merece uma pessoa que pisou aos pés do Filho de Deus? Quando uma pessoa está faltando ao culto, ela pode não estar fazendo isso verbalmente, falando ou fazendo fisicamente, pisando os pés do Filho de Deus. Não é possível nós pisarmos aos pés do Filho de Deus fisicamente falando, mas espiritualmente é faltar ao culto. Faltar ao culto também, eu vou até pegar essa passagem aqui e grifar essa passagem para ficar bem claro. Então, basicamente, faltar ao culto é pisotear, né, pisar aos pés do Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança pelo qual você foi santificado e insultar o Espírito da graça. Isso é faltar ao culto, e nós precisamos saber da gravidade disso. Então está aqui novamente grifado para você possa ver melhor. Quem falta ao culto, então, está pisando os pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito Santo. Eu acho até interessante fazer uma pausa aqui para as pessoas lerem, né? É bem isso aí, né, Ed? Sim. Eu até ia chegar nesse ponto, né, que eu estava falando. Na verdade, a Jean já chegou nesse ponto. Que bom. Já cheguei. Então quer dizer que eu não estou inventando nada, né? Não, com certeza não. Quando eu cheguei a esse ponto, eu estava até falando que a nossa situação hoje é melhor, que nós temos como pedir perdão para Deus. Agora, se eu não faço isso,
É o problema que está sendo exposto na passagem. A gente só tem chance de pedir perdão porque a gente não morre, né? Não é uma questão de morte, graças a Deus. Mas se a gente pensar, muitos dos que crucificaram Jesus, eles estavam fazendo uma coisa até inconsciente, né? Eles estavam indo no embalo, vamos dizer assim, né? E você que aceitou a Cristo e está faltando a regra básica deixada por Deus. Ou seja, vamos colocar em outras palavras, você está crucificando a Cristo novamente, consciente do que está fazendo. Ou seja, eu acho que é um pouquinho pior, não é? Sim, é algo para uma autorreflexão de fato. Uhum. Eu queria falar um pouquinho também sobre essa reflexão, porque nós pregamos o Evangelho de Cristo para a salvação eterna. E é muito difícil a gente falar sobre eternidade com as pessoas. Eu falo com jovens, mas porque eu costumo falar muito com os jovens sobre salvação, batismo e tudo, a gente fala muito sobre isso constantemente. Mas com todo mundo é difícil, porque as pessoas falam assim, a salvação, beleza. Outra hora a gente troca uma ideia, ela está muito longe. Salvação eterna ainda? Eterna, olha que legal, está muito longe. Está lá distante, né? Parece que está, né? Não, a salvação eterna é agora, são as minhas decisões agora, é imediato. A gente costuma falar que a pessoa vai para o batismo e ela vai ser usada com roupa molhada ainda. Então saiu do batismo, já é para ser usado e tudo. E também a gente não toma um choque, né? Eu não fui no culto. Se a pessoa se tomasse um choque, né? Ou uma pedrada, se você não fosse no culto, né? É verdade. Então, parece que não acontece nada. Então, vamos pôr num domingo, né? Eu não fui no culto, acordei mais tarde, liguei uma televisão, estava passando um programa, daí saiu o almoço, almocei, no período da tarde vi um joguinho de futebol, nada aconteceu comigo. E pode acontecer, e era um domingo ensolarado ainda, olha que legal, né? Talvez no domingo que vem ainda esteja chovendo, ainda para melhorar ainda essa minha desculpa de não ir, né? Então, assim... Como se tivesse uma desculpa, né? O inimigo tem essa ferramenta de a gente pensar que não está acontecendo nada, mas está acontecendo sim. De fato. A cada dia que eu não me alimento da palavra, a cada dia que eu não medito na palavra, a cada domingo que eu falto, está acontecendo sim algo muito importante. Eu estou perdendo a preciosidade da meditação na palavra em comunhão com os irmãos, e isso é muito importante. Então, é muito sério esse assunto, né? Nós precisamos tratar desses assuntos. As igrejas, elas estão morrendo porque isso não está sendo levado a sério com os jovens, com crianças. Os pais faltando, eles não estão entendendo que eles não estão levando seus filhos na escola dominical, que eles não estão levando seus filhos para aprender, e está tendo uma deficiência muito grande aí na igreja, não digo só no Brasil, não, no mundo todo, né? Então é bastante complexo isso aí, e Hebreus não deixou, a palavra de Deus não deixou passar batido. Sim. A primeira vez que eu fui exortado com essa palavra de Hebreus, me doeu muito. Me doeu muito. E é bom, né? Eu nunca mais esqueci, sabe? Que bom, não esqueceu, né? Então a gente vê a passagem aí, vocês estão vendo nós três juntos aqui também a passagem aí, dizendo que é um castigo severo. Ó, Edinho tá animado lá. O castigo severo, né? Que merece aquela pessoa que falta ao culto. Em outras palavras, lá está pisando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultando o Espírito da graça. A gente está seguindo aqui o raciocínio, até deixa eu tentar achar aqui o slide, né? Opa, não era essa a ideia, mas aqui está. Então, o slide é uma continuação de uma passagem que nós vimos anteriormente, né? Essa passagem aqui. Não deixemos de nos reunir como igreja. Veja que nós estamos aqui no versículo 25. Porque o dia se aproxima, o dia do Senhor. Aí no versículo 26 e 27, ele diz, olha, se você continuar nessa atitude pecaminosa, que é faltar ao culto, deixar de se reunir como igreja, não tem mais o que fazer. Se torna inimigo de Deus. Eu estou aqui resumindo a passagem. Versículo 28, ele pega um exemplo do Velho Testamento. Eu estou recapitulando para a gente ver a importância disso tudo. E no versículo 29, ele diz que a pessoa está fazendo um pecado grave, né? Pisando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça.
Bom, vamos em frente, temos algumas coisas aqui para apresentar ainda e poucos minutos para terminar. Temos 18 minutos agora para 19, um pouquinho mais, né, quase 19, para terminar o nosso programa de hoje, mas ainda temos algumas coisas para apresentar aqui. Eu acho que vou ter que escolher aqui algumas coisas, o que dá para apresentar, né? Vamos falar sobre o Libertos, com o nosso irmão Vicente, daqui a pouquinho com vocês. Estamos aqui mais uma vez em libertos.com.br para mais esse artigo informativo e um artigo de testemunha também. A frase que vamos começar nosso artigo hoje é: a dependência do uso de drogas pode ser definida de um modo geral como a perda da liberdade de escolha. Eu perdi a minha liberdade de escolher. Automaticamente, a minha escolha agora era usar droga, a todo custo, de todas as formas, e não me preocupando mais com nada, com os relacionamentos, com o trabalho, com o profissionalismo, com o estudo, com nada. Então, essa é uma fase muito crítica em que estamos dentro da drogadição ativa e sem prestar atenção nas pessoas que nos cercam, nas pessoas que nos amam. E eu queria falar um pouquinho sobre o codependente, em especial sobre a minha mãe, de quantas loucuras ela fazia para tentar me resgatar. Eu me lembro de depois saber que muitas vezes ela pegava um táxi em Campos do Jordão, descia a serra todinha e ia até o Ceasa em São Paulo, aqui em São Paulo, para me resgatar. Algumas dessas vezes ela conseguia me achar, algumas dessas vezes ela não conseguia me achar. E nas vezes que ela conseguiu me achar, eu me lembro que ela estava tão fora de si que ela pegava R$10 e entrava ali na favela e falava: quem sabe onde está o carequinha? Que ele é meu filho. Eu dou R$10 para quem falar para mim onde ele está. E juntava um monte de gente naquele meio que queriam aqueles R$10 para falar onde eu estava. Eu estava sempre atrás de umas caixarias lá e ela me abraçava, me acolhia, me levava para casa. Então, toda essa dor, toda essa angústia da codependência, todo esse sofrimento, e ela me levava para casa, eu passava 4, 5 dias com ela em Campos do Jordão, e depois dava um jeito, às vezes tirando algum valor da bolsa dela mesmo, ou dando qualquer outro jeito, para voltar para a minha escravidão novamente, porque eu não queria recuperação. Agora, enquanto eu estava amortecido pelas drogas, como que estava a minha mãe? Sofrendo sem drogas, sofrendo limpa. E como que era o sofrimento dela? E também dos meus irmãos, e também da minha esposa, e também dos meus filhos. Então, às vezes a gente não para pensar, porque não dá tempo de parar para pensar, porque eu quero usar drogas. Então nós estamos falando sobre a drogadição, nós estamos falando sobre a dependência química e alcoólica, nós estamos falando sobre essa doença que precisa ser tratada, nós precisamos falar sobre a codependência, sobre como vai agir a família e qual o tratamento que vai ser dado para tudo isso. Libertos.com.br está aqui para informação, para essa ajuda para as famílias que ainda estão sofrendo. Nós temos o livro, nós temos o Libertos, e pensando sempre na sobriedade, porque hoje nós celebramos a sobriedade. Please let me tell you. Let me
my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. É isso aí, nós ouvimos agora o Vicente mais uma vez aqui sobre o Libertos. É bom ter o Vicente aqui também ao vivo conosco. Obrigado, Vicente, por estar sempre fazendo boas coisas aqui para todos nós. Obrigado a todos vocês que estão assistindo ao vivo. Agora, posicionar aqui, Silas Gama, por exemplo, está assistindo ao vivo. Ele é nosso irmão de Manaus, do bairro do Educando. Baixar um pouquinho o som aqui por causa de um chiado que está aparecendo aqui. Obrigado por você estar conosco, Silas. Mauro e Selma Leal também, da Igreja de Cristo lá no Rio de Janeiro, em Barier. Dada Oliveira, estou lendo aqui do lado, vamos colocar na frente. Daiane Santos também, dando seu boa noite, ela é da Igreja de Cristo de Sorocaba, é isso? E Diogo de Sorocaba, exatamente isso. E nosso irmão Júnior Ponço também, que está conosco aqui, como também Lúcia Teixeira, Luciano de Juazeiro do Norte e outras pessoas. Não esqueçam de mandar mensagem, compartilhar o programa. Talvez vocês notaram que nós tivemos uma queda, mas voltamos e talvez nessa volta a gente conseguiu pegar mais pessoas que não sabiam que o programa já tinha começado. Mas isso acontece. Programa ao vivo acontece essas coisas. Eu vou passar um vídeo que eu fiz lá em Israel falando sobre o azeite de oliva agora. Aqui, os prédios que vocês vão ver daqui pra frente são réplicas, tá? São reconstruções de como seriam as coisas naquela época. Esse prédio aqui é uma prensa de azeite. As azeitonas são colhidas das árvores aqui mais ou menos 2 semanas depois que as chuvas começam. As chuvas aqui começam geralmente entre setembro e outubro. A propósito, além da cor, alguém sabe qual que é a diferença entre a azeitona verde e a azeitona preta? A verde é colhida antes da chuva, a preta é colhida depois que a azeitona já começou a absorver água. Então, para fazer o azeite, a gente precisa que a azeitona esteja bem preta, bem cheia de líquido, né? Porque azeite é líquido. Mas a preta, ela era verde antes? Era. Aí, trace as azeitonas para esse tanque. Estão comigo? Sim. Azeitonas nesse tanque, amarre-se um burrinho aqui. Eu vou ser o burrinho voluntário de vocês hoje. E o burrinho carrega essa pedra para moer as azeitonas. Moendo as azeitonas, a gente obtém uma pasta de azeitona moída com semente, moída e tudo mais. Não podia fazer isso aqui pro vinho, porque daí ia quebrar a semente. Pra azeitona precisa quebrar a semente, porque tem azeite dentro da semente. Aí eles enchiam cestas iguais a essas aqui. A pasta de azeitona fica parecida uma geleia, assim, é uma pasta mesmo. Então você espalha ela por essa cesta. Vocês estão vendo como ela é bem porosa, inclusive tem um buracão no meio, por onde escorre o azeite. Depois que tem várias dessas cestas cheias, a gente leva ali para o outro lado, para outra parte do processo. Deixa eu passar por aqui para poder explicar. Ó, eu vou apontar dos dois lados, assim, se fosse comissário de bordo, que é igual, dos dois lados. Tá? Então, olha só, estão vendo que ali embaixo eles colocavam as cestas. Tem um tanque de mais ou menos meio metro para receber o azeite que escorre das cestas. E o processo aqui é dividido em 3 etapas, 3 prensas diferentes do azeite. A primeira etapa é quando eles colocavam várias cestas, uma em cima da outra, e deixavam elas descansar. Enquanto as cestas descansavam ali, sem pressão nenhuma, tinha uma quantidade de azeite que fluía e escorria delas de forma natural. Esse azeite que saía naturalmente era considerado as primícias do azeite, o que a gente chamaria de azeite de oliva extra virgem. É um azeite produzido sem pressão. E esse era o azeite que ele era sagrado nessa época, ele era todo enviado para o templo em Jerusalém, porque era o azeite para o sacerdócio, para o ministério, certo? Depois eles levantavam uma dessas pedras aí do chão, usando esse sistema de cordas e polias. Cada uma dessas pedras tem mais ou menos meia tonelada. Então, depois de levantar a pedra, baixava-se a viga inteira em cima das cestas, aí ia mais ou menos meia tonelada de pressão, uma quantidade bem maior de azeite escorre. E essa segunda prensa do azeite, o azeite é muito bom, de muita qualidade, e é um azeite que se pode consumir. Então era o que eles usavam para cozinhar, para medicina, para cosméticos, era o que movimentava a economia local. Depois eles levantavam as 3 pedras do chão, então agora 1,5 tonelada de pressão, e de novo repetiam o processo, e essa era a terceira prensa do azeite, mas agora já não tinha mais qualidade nenhuma o azeite. Então ao invés de comer, eles usavam só para acender essas lamparinazinhas de azeite, que era o que iluminava a casa deles à noite, e também para fazer sabão.
E olha que interessante que tem uma relação inversamente proporcional entre a quantidade de pressão e a qualidade do produto. Isso é muito parecido com muita coisa na nossa vida, né? Quanto mais pressão, menos qualidade, a coisa acontece. E, assim, duas coisas que eu amo mencionar quando a gente está aqui. Em primeiro lugar, sobre essa primeira pressão do azeite, a primeira prensa. Eu não sei se vocês notaram, mas esse é o azeite sacerdotal, é o azeite para o ministério. E o azeite para o ministério, ele vem do descanso e não da pressão. Amém. Bom, né? E outra coisa que eu amo mencionar, todo mundo lembra do jardim do Getsemane, onde Jesus orou antes de ir para a cruz? Getsemane é a transliteração do nome, igual Jesus vira Jesus, vira Yeshua, em cada língua um nome se fala de um jeito. O nome do jardim não era em grego, Getsemane, era em hebraico, Gat Shmanim. E Gat Shmanim significa prensa de azeite. E eu amo o jeito que as histórias são contadas nas escrituras, porque para alguém que não estava lá, que não viu, quando ouviram a história de Jesus orando num jardim chamado Gat Shmanim, chamado Getsemane, essa aqui era a imagem que as pessoas recebiam na cabeça. Pensa que elas conseguiam entender com tanta facilidade a pressão pela qual ele estava passando, o processo que ele, por exemplo, Isaías 53 diz que o Messias seria moído pelas nossas transgressões, que é o que acontece com as azeitonas na primeira parte, ou até mesmo o fato de que ele orou 3 vezes, e são 3 extrações diferentes do azeite, é cheio de simbolismo para o povo conseguir entender o que estava acontecendo com o coração, com o Espírito de Jesus enquanto ele se preparava para ir para a cruz. Amém. Todo mundo comigo? Amém. Então agora nós vamos visitar 2 casas. Eu vou passar aqui na frente. Muito bem, esse foi um pequeno vídeo lá que nós fizemos sobre o azeite, né? Interessante, alguns ensinamentos, alguns pensamentos. Hoje nós estamos falando sobre a importância de frequentar o culto. E se você deixar de frequentar, nós chegamos a esse ponto aqui, que se você deixar de frequentar, você está pisando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Mas tem mais uma passagem aqui que nos ajuda a pensar sobre a importância. Ele diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pensa no culto. Culto, luz. Fora do culto, trevas. Só para uma referência. Porque essa passagem continua dizendo, essa mesma passagem, né? 1 João, capítulo 1, a gente viu, versículo 5 e 6, agora o versículo 7. Se, porém, ele diz, um se, condicional, se andarmos na luz, como ele está na luz, o que nós fazemos? Temos comunhão uns com os outros. Andar na luz é manter comunhão, é ter comunhão. Em outras palavras, é frequentar ao culto. Andar nas trevas, a lógica. É exatamente ao contrário. E o sangue de Jesus, quando nós estamos na luz, mantendo comunhão uns com os outros, nos purifica de todo o pecado. Então, você que já foi batizado um dia, tem sido fiel ao culto? Se você não é o fiel ao culto mais, então você não está andando mais na luz. Se você não está andando mais na luz, mantendo comunhão com os irmãos, onde é que você está andando? Se não é na luz. Porque é na luz, Deus é luz e não há nele treva alguma, como nós bem sabemos e lemos na passagem anterior. Então veja a importância. Se andarmos na luz, nossos pecados são perdoados. Se andarmos nas trevas, nós somente acumulamos mais pecados. Então seja mais fiel a Deus, porque a recompensa é maior. Porque quando você morrer, tudo que você fez, você não vai levar nada. Mas se você colocar tudo da sua vida nas mãos de Deus, você vai chegar lá e vai ter tudo. E disse Jesus que foi preparar uma mansão. A ideia só é para você entender. Então dê o melhor para Deus. Culto, domingo, dê o melhor para Deus. Dê tudo que você tem para Deus. Vale a pena. Busque, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. O que? As promessas de Jesus. Não todas as coisas que você quiser.
Leia Mateus capítulo 6, desde o versículo 25, chega até o 33, ele vai falar isso. São 3 coisas que Jesus prometeu: roupa, água, comida. Ele está falando dessas 3 coisas serão acrescentadas na sua vida, mas busque o reino no primeiro lugar e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Então, nós temos a importância do culto nas nossas vidas e precisamos realmente entender que quando nós nos vemos no domingo, na presença do Senhor, em comunhão uns com os outros, estamos andando na luz. Então isso é andar na luz. Esse foi o estudo de hoje, falando um pouquinho sobre a importância do culto, até um assunto que nós estamos aqui repetindo devido à sua importância. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui, como Nilza Cruz o Couto Cruz Couto está nos assistindo, está com saudades, e nós também. Continue orando por nós, sem dúvida, é muito importante, né? As pessoas podem não ouvir, não se convencer, mas a oração ninguém pode proibir, né? Então, ore por favor, orem todos vocês a nosso favor. Cidinha, deixa eu até mostrar a cara de quem mais aqui precisa de oração além de mim. O Edinho e o Vicente, todos nós precisamos de muitas orações aqui, né? Estamos movidos à oração. Nilza Cruz, ore por mim, viu? Eu também tô com saudade de você. É que a gente mora longe, sabe? Vai visitá-la aí. E para de palhaçada. Cidinha de Arthur Nogueira também está aqui conosco. Leila Maria também, da Congregação de Santíssimo, no Rio de Janeiro. Bruno e Selma Leal, novamente. Boa noite, amada, dizendo para a Leila, deve ser, né? O Edinho aqui diz, eu também, deve ser o Saudade, né? Deve ser isso, ele tá sempre engraçadinho. Leila Maria novamente aqui, Dadá novamente conosco, Leila novamente dando boa noite a Luciano. Sueli Mosqueira, muito obrigado por você estar conosco aqui. Ela diz que esse tema é muito bom. Edson e João e Vicente também. Breno Jorge também conosco, Luiz Silva e tem um outro aqui no final, Breno Jezebel, isso? Isso, são da Igreja de Cristo Guarapuava, Edinho, daí do Paraná. Vamos saber que tem irmãos lá, né? Então, deixa eu passar mais verdade. vídeo aqui, depoimentos do Enoque, e nós já voltamos para nos despedir. Meu nome é Francisco, congrego Itaquera há mais de 15 anos. Meu nome é Jefferson, sou da Congregação de Vitória, Espírito Santo. Eu sou o Johnny Gonçalves, sou da Congregação do Aurora, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Para mim, esse evento foi muito edificante. Tivemos palestras realmente que me ajudou a repensar e a meditar na minha vida espiritual. Esse ano o tema foi muito bem abordado. As palestras foram edificantes. Eu tenho aprendido muito com a comunhão dos irmãos, com o caminhar junto com eles. Então esse foi um pouco do depoimento do Enoque. O Enoque é muito importante, é de suma importância para as nossas vidas, também para a vida de muitas congregações. Nós sabemos muito bem a importância dele, que anima a igreja e edifica a igreja através de conhecimento, através de palestras, mas uma das coisas legais, eu acho que o Edinho também e o Vicente concordam comigo aqui, é a comunhão que a gente tem no Enoque, né? A gente revê pessoas, né, de outras congregações, sabe de situações, né, ministérios que vêm nos ajudar, como o ministério, por exemplo, do Vicente, vai para ajudar muitas pessoas. Já ajuda lá, né, Vicente? Começa lá. Sim, lá. Nós fazemos alguns grupos de apoio, às vezes na fila do almoço, do jantar, das cadeiras lá, depois. Muito bom. Uhum. E sem contar que é uma comunhão sem igual, porque tem pessoas que às vezes nós só vamos encontrar lá, não vamos encontrar em outro lugar tão facilmente, né? Ou no céu, né? Nós que, por exemplo, eu viajo pouco em relação ao João, então... Eu gostaria de viajar mais. Essas pessoas. É verdade, eu também.
Muito bem, estamos chegando ao fim do programa de hoje. É o momento de vocês se despedirem, como despedir da Rosi Oliveira aqui, dando o seu boa noite, mas nós também estamos dando boa noite, né? Também para Elizabeth Bezerra aqui e João Cassiano também, que estão chegando aqui por último fazendo seus comentários. Mas nosso tempo, como você pode ver a parte direita aí do seu vídeo, já acabou. Já fizemos a nossa parte, vamos dizer, aqui, né? Mas adoração, o louvor e essa amizade continua. E eu queria dizer para você que eu vou para o Enjoque, e você? É isso aí. Esse é o vídeo que a gente quer que você grave aí, eu jovem, convide outras pessoas. O João vai para o Enfoque, olha só que legal. E como eu viajo menos que o João, vou estar em BH, então agora, no dia 1º ao dia 5 de março. Você está muito viajante, hein? Vamos lá, pessoal, vamos para o Enjoque, os jovens aí, vamos animar. E Edinho, você vai para onde? Eu não sei ainda, eu sei lá, eu vou. O Enjoque, então. Para onde a Linda vai, ele vai, né? Onde minha esposa mandar, eu vou. Se ela falar, você vai pro Enjoque, tá bom, eu vou pro Enjoque. Faz um tempão que você prometeu que ia e ainda não foi. É mesmo, sabe que eu não lembrava mais disso, né? Pois é, tô te lembrando. Mas eu não vou contar detalhes, porque senão tem gente que vai brigar comigo. Né? Lá no Enfoque. Tá. Mas essa é uma outra história, a gente conta depois em off aqui pro Vicente. Essa só em off que nós podemos contar. Quero ouvir essa história aí depois, hein? Vai ter que ouvir mesmo que... Mas é isso, muito boa noite, obrigado pela companhia de vocês dois. Voltamos na semana que vem, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal de comunhão, a uma tela de distância, desse mesmo horário, às quintas-feiras, às 21 horas. Boa noite a todos, boa noite aos que ainda continuam online, eu estou vendo 18 aqui, mais 3 aqui que somos, né? Sim. Deve ter mais gente que nos viu, então... boa noite a você, fique com Deus, boa semana que vem, e se Deus quiser, Edinho travou um pouquinho lá, mas... sempre cada vez mais, eu não travei, quem travou foi a internet. Não, acho que não, mas enfim. E aí, Vicente, boa noite. Tá bom. Boa noite aí, fica a dica dita pela própria palavra de Deus. Esteja na luz, esteja em comunhão, e estando na luz e na comunhão, você está participando do sangue de Cristo Jesus, que morreu por nós. Estamos juntos aí, vamos juntos. E como dissemos antes, repetindo aquela frase que disse antes, né, nos vemos na presença do Senhor, no domingo, em comunhão uns com os outros, andando na luz. Muito obrigado a todos vocês, nós voltamos a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal de comunhão. E o Edinho acaba com um beijinho. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal. Muito boa noite. Vou achar o vídeo aqui de finalizar. Vocês vão enrolando aí enquanto eu finalizo. Não, senão vão falar que eu sou um palhaço. Mas vamos falar de qualquer maneira, né?